Dia. Bom dia! Excelente quinta-feira para nós. Sejam bem-vindos. O ano está acabando, né? Mais 2 semaninhas aí pra gente encerrar mais esse ano. Momento da gente pensar realmente de tudo que a gente fez esse ano, de tudo que a gente pensou em fazer, de tudo que a gente quis conquistar, né? Esse fim de semana foi um fim de semana de imersão realmente, e realmente é um presente para mim, poder acabar o meu ano com mais um fim de semana nesse processo que é tão profundo, um processo de realmente de reconexão, mas na verdade nem é uma reconexão, é um relembrar. Sejam bem-vindos. De relembrar de quem a gente é realmente, de quem a gente é em essência. Eu acho que esse momento de dezembro, esse final de ano, é o momento exatamente em que a gente começa a desacelerar, a gente começa a... Sejam bem-vindos, Gico, Zi, Reginaldo, sejam todos bem-vindos. É o momento de desacelerar, realmente o movimento vai ficando mais tranquilo no trabalho. Ângela, bom dia. E é o momento também da gente parar um pouco, né? Refletir, pensar no que a gente fez todo esse tempo, no que a gente planeja para a vida da gente. Esse momento de imersão realmente me permite isso também. Eu quero agradecer, eu sou realmente muito grata por por essa experiência. Bom dia, Gilardo. Essas experiências que eu tive esse ano, foi um ano que eu me propus a fazer isso, a começar esse projeto de imersões em grupo. É uma coisa nova para mim, foi um desafio. Eu sempre fazia as imersões individuais e as últimas foram em grupo. Quer dizer, o meu programa esse ano, seja bem-vindo, Ângela. Então, a minha programação que eu programei no final do ano passado, né, me vem aqui um filme do final do ano passado, em dezembro, exatamente no fim de semana do dia 16, 17 de dezembro, parando um pouquinho para exatamente planejar o que eu ia fazer nesse ano. E realmente, quando eu fiz aquela programação, quando eu coloquei no papel, quando eu intencionei tudo que eu queria para esse ano, eu consegui me programar, consegui colocar uma coisa nova, meio que, né, aquela coisa com medo, preocupada, desafio, como vai ser. Nunca fiz isso antes, mas com aquela real intenção no coração de fazer o meu melhor. E fui fazendo, adaptando, aprendendo, as pessoas me dando feedback e assim, vendo que realmente tudo foi muito bom, foi muito proveitoso, eu aprendi bastante. Fiz algumas modificações ao longo do tempo, que é assim, a gente vai fazendo, vai aprendendo, vai adaptando, né? Nem sempre tudo está pronto, nem sempre é a melhor maneira, mas fazendo a gente vai encontrando a melhor maneira. E quando a intenção é boa, ele protege, ele ajuda. Alexandre, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, primo. Bom te ver. Bom te ver. Então, esse tempo de confraternizar, exatamente esse tempo de realmente a gente pensar o que a gente quer, o que é mais importante, o que é mais importante pra gente, confraternizar com a família, confraternizar com os amigos de trabalho. Afinal de contas, a gente passa o ano inteiro com aquelas pessoas, com aqueles amigos, com a família, e muitas vezes, né, em situações de conflitos, em situações desafiadoras. E que esse espírito, né, de final de ano, que esse espírito de reconexão, a gente possa relembrar do que realmente é importante, do que significa realmente o Natal. Ainda estou sem voz de tudo que eu falei esse fim de semana. Então, a gente poder relembrar dessa nossa conexão, desse fio que a gente às vezes esquece que a gente tem com esse ser superior, que esse ser que nos criou, que é o melhor para nós, que quer que a gente cresça, que quer que a gente tenha prosperidade, que quer que a gente tenha abundância,
O reino de Deus é de abundância. E muitas vezes a gente está naquela reclamação de que eu não tenho isso, de que eu não tenho aquilo. O que é que eu estou fazendo por mim? É um momento de reconexão e muito de sentimento de amor, que é uma coisa às vezes difícil da gente definir, difícil da gente perceber. A gente banaliza um pouco essa questão do amor, mas o que é o amor verdadeiro? O que é o amor incondicional? O que é esse maior desafio da gente, que é amar? Que é amar sem julgar, amar sem criticar. Ai, Alexandre, obrigada, meu. Obrigada, primo. Que bom que você assiste. Que bom que você assiste. Fico feliz de saber. Saudades. Então, essa questão, o amor, é nosso desafio. E, mais uma vez, eu percebo nessa imersão a grande dificuldade que a gente tem. E as pessoas que vêm são exatamente pessoas que a gente precisa encontrar. Porque aquilo ali, são as pessoas que a gente magnetiza. E a gente tem uma troca. Então, não é só a pessoa vir para passar por aquele processo. Ela faz parte, o meu processo também tá ligado, faz parte. Então, ali são curas que a gente faz e que a gente também recebe. É uma troca. E eu percebo claramente, Francine, seja bem-vinda. E eu percebo claramente a maior dificuldade da gente. Eu falo, né, das pessoas que vêm, mas da minha também. Me incluo nesse grupo. Porque a maior dificuldade da gente, Sayô, seja bem-vinda, é exatamente o amor. Amar o outro como ele é. Amar o outro exatamente sem criticar. E por que às vezes a gente não consegue isso? Porque muitas vezes a gente não consegue se amar. Leonardo, seja bem-vindo. Muitas vezes a gente não consegue se amar. Então já pensou que talvez o maior desafio nosso seja amar a nós mesmos? Se Deus, o Criador de tudo, né, esse ser maior do universo que criou tudo isso pra gente, Ele nos amou. E a gente às vezes não consegue se amar tanto. A gente se critica, se julga, exige muito da gente mesmo. Parece que a gente está o tempo inteiro com aquele chicote dizendo que a gente fez errado, que a gente podia ter feito melhor, ter feito mais. Então, acho que talvez seja o momento da gente realmente se recolher, da gente realmente olhar no espelho. E todas aquelas coisas que a gente vê nas outras pessoas, elas têm a ver com a gente. Diógenes, seja bem-vindo. Elas têm a ver com a gente, elas são espelhos para nós. Elas são exatamente para a gente olhar. Então, quanto mais a gente olha no olho, quanto mais a gente consegue enxergar no outro, a gente vai enxergar nós mesmos. Tanto a nossa luz como as nossas sombras. E nós somos sombra e luz. E o nosso ego, ele vem exatamente, às vezes, ele que tem essa necessidade de ser amado, de ser reconhecido, de ser aplaudido, de mudanças frequentes por insatisfação. Primeiro quer uma coisa, depois aquela coisa já não satisfaz, depois eu já quero outra. Essas são as necessidades do nosso ego. Mas nós não somos só ego, nós somos espírito. Nós somos luz. E a gente às vezes esquece um pouquinho desse detalhe. E quando a gente se conecta, quando a gente se permite silenciar, tirar um pouquinho desse barulho mental, desses pensamentos que vêm e que terminam tomando conta da gente, a gente consegue se conectar com o nosso espírito, com a nossa sabedoria, com nossa parte divina. Ela existe em nós, nós somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança dele. Então nós temos todo o poder, toda a sabedoria, toda a abundância, toda a criatividade, tudo de melhor que a gente precisa está dentro de nós. Só que se a gente ficar deixando esse barulho mental, né, se deixando contaminar por tanta distração, a gente não consegue acessar. Bom dia, Fátima. Seja bem-vinda. Então a gente não consegue acessar a nossa luz. E esse processo que a gente passa, às vezes, de imersão, que eu convido, muitas vezes, é um processo de você parar para isso, para você simplesmente olhar para você e de você se reconhecer o quanto você é luz, o quanto você tem sabedoria, o quanto existe tudo isso em você e que você só precisa se permitir acessar isso.
Só que a gente passa o dia, acorda, abre os olhos e olha para o mundo e sai, se distrai, trabalha e olha para as pessoas e critica e julga e tal, e se distrai, fica na internet, rede social, conversa e a gente não para olhar para dentro. Por que às vezes a gente não quer parar? Por que às vezes a gente não quer parar? E parece que se a gente silenciar, parece que vai ter um vazio. Parece que a gente não encontra nada lá dentro. E às vezes a gente se sente sozinha nesse vazio. E a gente foge dele. Porque no meu vazio, eu não me encontro às vezes. E aí eu me distraio, faço uma coisa, faço outra, preencho a minha vida com várias coisas. E às vezes eu falo, nossa, nem deu tempo de nada, eu fiz isso, fiz aquilo, levei pra cá, trouxe pra lá. Mas a gente parece que aos poucos vai se preenchendo com várias atividades pra gente fugir desses momentos de ficar um pouquinho no vazio, de ficar um pouquinho com a gente mesmo, de ficar um pouquinho no silêncio. Porque é lá que a gente vai se encontrar, é lá que a gente vai encontrar novamente a nossa luz. E esse amor está em nós. Todos nós temos. A gente tem que olhar mais as pessoas com amor e principalmente se olhar com amor. Se eu não consigo me olhar com amor, se eu não consigo aceitar as minhas feridas, aceitar esse meu processo de evolução. A gente está aqui evoluindo, está todo mundo no mesmo processo. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu estou aqui, às vezes eu falo do vizinho, mas ele tem lá, ele está com os processos dele. A grama dele pode até parecer ser mais verde, mas pode ter certeza que ele também está lá enfrentando as batalhas dele. Jonathan, seja bem-vindo. Então, eu acho que esse momento do Natal chama a gente para isso. Qual é o maior significado dele? É o momento da gente olhar para a gente, se curar e olhar para nossas feridas e se aceitar mais. E aceitar esse nosso processo. Mas se aceitar olhando, buscando, né, acolhendo, sabendo que as coisas vão no tempo delas, desde que a gente também, né, procure, busque. Não deixe para lá, senão a gente não vai encontrar. Senão a gente vai ficar nessa busca eterna. Quando eu for assim eu vou ser feliz, quando eu tiver isso eu vou ser feliz, quando eu conseguir um novo emprego eu vou ser feliz, quando eu conseguir, sei lá, ganhar X eu vou ser feliz, quando eu tiver meu carro eu vou ser feliz, quando eu tiver minha casa própria eu vou ser feliz. Então, aquela questão de aproveita a jornada, porque a felicidade não está lá no fim. A felicidade está em cada processo desse, em cada crescimento, em cada olhar para si, em cada reconhecimento. Esse fim de ano, aliás, todo esse ano, né, passei por vários desafios. Esse final de ano, então, foi bem desafiador, com filhos, com várias experiências desafiadoras. Nem todas, assim, felizes, mas todas muito, assim, de muito crescimento, de muita gratidão por viver isso tudo. Eu sempre falo que as pessoas que a gente encontra na nossa vida, elas vêm exatamente nos ensinar as coisas. E eu tenho total certeza de que a nossa família, que é a principal, a gente vem na família que a gente precisa para a gente crescer, e ela nos desafia a todo momento, né? Os filhos principalmente, maridos, relacionamentos, que estão ali com a gente todos os dias. E eu tive vários desafios esse ano, e quando eu lembro de cada um, e o final de ano foi especialmente desafiador, né? Então, coisas, crianças, escola, né? Enfim, tem todas as histórias envolvidas, mas agradecer, poder ser grato por viver essas emoções. Eu sempre, depois que eu comecei esse processo de autoconhecimento, que foram os últimos 5 anos mais intensamente, eu aprendi e falo uma frase que eu não quero mais uma vida morna, nunca mais, assim. Eu não quero aquela vida automática, aquela vida morna de fazer todos os dias a mesma coisa. Eu quero viver fortes emoções. E essas emoções nem sempre são boas. É chorar, é sorrir, entendeu? Mas viver emoções, porque isso é a jornada. Porque nessas emoções a gente chora, a gente sorri, e com isso a gente, né? A gente vive. Isso é viver, é se entregar às emoções. E aí isso implica também se arriscar. Isso implica testar coisas novas. Porque se você está sempre repetindo as mesmas coisas, as mesmas atitudes, a gente tem sempre a mesma vida. E a gente quer que o outro ano traga coisas novas. A gente quer que seja um ano novo. E você está preparado para viver o novo? Você quer realmente viver o novo? Você realmente se permite viver o novo? Você se entrega para viver o novo? Então esse é um desafio também muito grande para mim, se entregar, se permitir,
deixar a vida fluir através de você, porque tá tudo vem como tem que ser. Então assim, a gente entender isso, aceitar, isso é aceitação. Mas por que eu tô passando por isso? Meu Deus, eu fiz tudo certo. Mas assim, uma aceitação da sabedoria divina, ele não, a gente não tem que questionar, com certeza é o melhor pra gente. Então os desafios que vêm são sempre para o nosso crescimento. E às vezes é difícil a gente reconhecer isso, porque no meio daquele turbilhão de emoções, a gente só pensa que, poxa, o que eu fiz de errado? E na verdade não foi o que eu fiz de errado. O que eu preciso aprender com isso? O que isso veio me ensinar? Como eu cresço com isso? Porque viver é isso, né? Se emocionar. Que é isso que a gente guarda. Quando eu lembro nessa jornada, de todo esse... Se a gente faz... É o tempo da retrospectiva, né? Final de ano, retrospectiva 2024. Então, se a gente faz uma retrospectiva, e que eu me lembro, o que mais marca exatamente são os momentos de grande emoção. Então, são as emoções que a gente vive. Foi a primeira imersão em grupo, foi, né, aquele medo, frio na barriga, vai dar certo, planejando e tal, aquela necessidade de controle. Então, e quanto mais a gente vai se permitindo e abrindo mão da necessidade de controle, mais a gente percebe o quanto a coisa vai fluir, você já está preparado. Só que você quer controlar, você quer que seja sem defeitos, defeitos que a gente acha que tem, né? E que na verdade não são defeitos, as coisas acontecem como tem que acontecer. As pessoas que vêm são as pessoas que têm que vir. As pessoas vão se beneficiar do que elas estão preparadas, né, para receber, do que elas se permitem receber. Então eu não consigo introduzir em alguém alguma coisa, né? Eu faço a minha parte, a outra pessoa que vem faz a parte dela, recebe o que ela consegue receber. José, seja bem-vindo. Então, que a gente possa esse final de ano olhar pra gente com mais acolhimento, entendendo que a gente está caminhando, que é um processo e que tudo isso vem para o nosso crescimento. E que a gente se permitindo que as emoções venham, que elas passem por nós, que a gente consiga, né, se emocionar, se permitir se emocionar, se permitir observar, se permitir olhar depois para a situação como se você estivesse de fora e pensar, puxa, aquilo aconteceu, parecia que ia ser o fim do mundo, de repente foi o melhor. Cláudia, minha amiga, seja bem-vinda. Aquilo foi o melhor que tinha que acontecer. E ele sabe o que é o melhor para nós. Se a gente tem alguma dúvida, a gente só precisa confiar. Outro desafio grande, né? Confiar. Confia. Aceita, entrega. Se permite. Se permite deixar fluir através de você as coisas que vêm. Deixa vir. Então esse é um desafio para mim. Eu falo aqui, eu falo para mim também. Porque é um desafio realmente. Mas é pra gente lembrar que tem alguém, tem uma força maior, tem alguém maior, uma coisa maior que rege tudo isso. E tudo tem um porquê, um pra quê, nada é por acaso. Não existe aquela frase, do nada aconteceu isso. Não foi nada do nada. Tudo tem um motivo. E seja bem-vinda. Então, seja bem-vindo. Então, o motivo maior hoje dessa live é: façam a retrospectiva do ano de vocês, olhem para isso. De repente, se não fizeram nada, se não progrediram nada, tudo bem, já foi. Vamos fazer a partir de hoje. Vamos intencionar, vamos planejar, vamos... Carlos, seja bem-vindo. Vamos intencionar, vamos planejar, vamos fazer diferente. Tem alguém que está ali que é o maior mentor da minha vida. Bom dia, meu amor. É o mentor maior e a gente precisa só confiar, acreditar nesse amor que transborda de nós. Quando a gente se conecta com a nossa essência, a gente percebe esse amor e percebe esse transbordar de amor, e a gente quer desejar amor não só pra gente, mas para os outros. A gente quer olhar as pessoas com outro olhar, como um ser humano realmente. Bom dia, Manuel, seja bem-vindo. Então é um convite pra gente pensar nesse momento de Natal,
num amor maior que existe nele. E através desse amor curar nossas feridas, aceitar nossas feridas e ir curando devagarzinho no tempo certo. E a gente vai conseguir viver melhor. Planejar o ano que vem, planejar o que eu quero pro meu ano, planejar fazer diferente, planejar se permitir viver o novo. Esse é um convite. Eu tive no Encontro Nacional e teve uma música que ficou muito, muito forte em mim, que foi algo novo. Então, se permita viver algo novo, fazer o coração arder de novo. Então, assim, essa questão de viver fortes emoções, que eu falei, é isso, permitir sentir emoções, fazer o coração arder de novo. Então, viver isso, viver realmente, isso é viver, isso é a jornada. Não é esperar até um determinado momento, até o final do caminho para ser feliz. É ser feliz com cada coisa que acontece no seu dia a dia. Porque cada dia, o dia que a gente tem, que é esse dia de hoje, esse presente de hoje, é para a gente viver cada coisa, olhar para cada pessoa, olhar para cada, o caminho que a gente segue todos os dias, o que tem ali, o que eu posso viver melhor, como que eu posso olhar para aquilo de outra maneira. Eu falo muito que a gente às vezes viaja, é só fazer uma viagem que a gente acha todos os jardins maravilhosos, todas as gramas lindas, todas as flores, fica fotografando as flores, o jardim, o pôr do sol, o mar. E às vezes a gente passa todos os dias por flores lindas, por jardins lindos. A gente tem um pôr do sol lindo aqui em Teresina. E a gente nem olha, a gente nem para olhar. Então vamos aproveitar cada dia o que nós temos, olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, porque elas estão sempre nos ensinando alguma coisa. E olhar para elas com amor. Desafio de amar. Natal é tempo de amor, é tempo da gente lembrar desse amor maior e ressignificar coisas na nossa vida e programar coisas novas e viver o novo, se permitir viver o novo. Então, hoje um convite especial para vocês, para se permitir viver o novo. A gente pode mais. Então, um Feliz Natal, um Natal com muito amor, em família, com as pessoas que vocês amam. E um ano realmente novo, um ano para viver o novo. Então a gente vai se recolher um pouquinho esse final de ano, pensar um pouquinho, programar, planejar. E ano que vem a gente volta com novos projetos, aceitando sugestões. Digam, quem quiser sugerir alguma coisa, manda um direct, a gente já está programando a primeira imersão do ano que vem, mas vem coisa nova também, porque eu quero mudar os formatos, ter novas propostas aí surgindo. E quem quiser sugerir alguma coisa, tiver ideias, fique à vontade, manda um direct. Quem quiser já se programar para a próxima imersão. Meu ano foi extraordinário. Quando eu olho, eu fiz uma retrospectiva e foi realmente extraordinário. Porque realmente eu consegui executar o que eu planejei, mesmo com toda a dificuldade de a gente ter medo do novo. Na verdade nem foi difícil, a coisa quando eu intencionei, ela foi acontecendo, só que vem os medos, então como vai ser, vai dar certo, vai ser legal, vai ser bem aceito, enfim, todos aqueles questionamentos que a gente se faz, que a gente se cobra. Então que a gente se cobre menos, que a gente se aceite menos, ou que a gente se aceite mais, que a gente se cobre menos, se puna menos, se ame mais. Um maravilhoso ano de 2025 para todos nós. E Deus abençoe. Até o próximo ano.